A ideia da exposição Fósseis Urbanos surgiu a partir de um conceito que a gente chama de brownfields. Brownfields é um termo que vem da ecologia, da arquitetura, do urbanismo, que é usado para designar áreas em espaços urbanos, sobretudo, que são, por alguma forma, degradados por contaminação ambiental ou por resíduos industriais, enfim, áreas que se tornam impróprias para o convívio humano. Então, nós partimos dessa ideia porque também, a partir dessa ideia de perder contato, né, com um determinado espaço da cidade, nós observamos, enquanto curadores do projeto, que em Bauru nós temos várias áreas que passaram por esse processo de afastamento do cotidiano, pessoal. Áreas que foram, digamos assim, não degradadas totalmente, mas que foram apartadas dessa possibilidade de convívio da sociedade, da população local. Então, a ideia nasce daí, né, de buscar identificar na cidade esses espaços, entre aspas, fossilizados, né, que estão aí entre melhores ou piores condições de conservação, mas de qualquer forma se tornaram um pouco inacessíveis, para a comunidade, embora tenham um significado muito grande na memória da cidade. Tendo em vista esse quadro, né, de como se definiu a ideia da exposição, o conceito eixo da exposição, foram convidados 8 artistas, né, que são artistas bauruenses ou de fora da cidade. Então, aqui de Bauru somos eu, o João Rizu, a Mari Monteiro. De fora nós temos a presença da Marília Vasconcelos, que é de Uchoa, nós temos o Fernando Limberger, o JP Acácio, o Renato Almeida e o Edmar Almeida, que são todos de São Paulo, né? E essa escolha se deu em parte por esses artistas terem de alguma forma um trabalho voltado com a questão urbana, com a relação entre arte e cidade, e também por uma série de confluências profissionais. Eu, por exemplo, já participei de outros projetos com a Marília, com o Edmar, com o Renato. Em vários desses projetos, a cidade foi uma temática que estava perpassando ali as discussões. Bom, dito isso, como é que nós começamos a trabalhar? Nós organizamos um período de pesquisas aqui em Bauru, os artistas todos se reuniram aqui por um período de 10 dias, alguns meses atrás, e nós passamos esses 10 dias literalmente devassando a cidade, andando por todos os cantos que a gente mapeou ao longo das conversas e fomos visitar esses espaços. Então, foram 10 dias de mergulho mesmo na cidade, para que os artistas pudessem depois ter um período de maturação, de entender que tipo de abordagem queriam fazer sobre que determinados aspectos da nossa paisagem, para depois sim conceber as obras. O trabalho do curador envolve, primeiro, nessa exposição, um acompanhamento crítico e curatorial, como é chamado tecnicamente, onde nós fazemos encontros com os artistas e, a partir desses encontros, então, discutindo a temática que vai permear a exposição, nós discutimos conceitualmente, fazemos reflexões críticas, eu trago referências da arte contemporânea e os artistas trazem as suas referências. Então nós fazemos são feitas esses encontros onde há esse acompanhamento crítico e curatorial. Além disso, a curadoria ela pensa em desenvolver um pensamento lógico e um diálogo entre as obras que possa potencializar a exposição. Então, o trabalho do curador é pensar esse tema de forma conceitual e despertar nos artistas essa relação com o tema de uma maneira a construir um sentido. Então a exposição ela é pensada, ela foi idealizada, mas na prática ela tem que acontecer construindo um sentido a partir do diálogo entre as obras. Esse projeto é um projeto que tem realização por parte do Governo do Estado de São Paulo por meio do PROAC Editais
E como política pública, ele costuma demandar dos proponentes algum tipo de atividade de contrapartida, uma atividade que seja de formação para o público. Depois nós vamos ter oficinas que os artistas vão ministrar também, abertas ao público, cada um falando um pouco sobre o seu processo de trabalho no desenvolvimento das obras. Então, por exemplo, eu vou dar uma oficina sobre arte sonora, comentando recursos e tecnologias que eu utilizei aqui para fazer a minha intervenção na exposição. E assim por diante, todos os artistas vão tratar dos seus processos criativos junto ao público, aberto para a população de forma gratuita, enfim. Quando eu recebi o convite, e que também me entusiasmou bastante, a possibilidade de contribuir com uma reflexão pelo modo de como vivemos nas cidades, né? Nós vivemos cotidianamente, diariamente, na correria do dia a dia, sempre em trânsito, mas nós não pensamos os territórios, nós não pensamos os lugares exatamente como lugares que nós, ao vivenciarmos, né, ao estarmos ali, ele é construída a memória, a gente ouve muito essa palavra, né, a memória, mas o que significa você tecer, né, construir relações de memória com esses lugares, né? Então são questões muitas vezes afetivas, de lugares que você viveu numa determinada época e volta a viver naquela, ou mesmo você passa muito tempo naquele lugar e não percebe as transformações daquele lugar. Então acho que a contribuição da exposição para a cidade é refletir, pensar como Bauru se transforma a cada dia, o que ele era e o que ele é hoje. A minha obra, que se chama Memórias em Trânsito, ela foi concebida a partir desse processo de pesquisas que nós fizemos aqui em campo e especificamente quando nós viemos visitar este espaço do Museu Histórico de Bauru para conhecer o espaço da exposição e nesse momento eu me dei conta de que essa sala que nós ocupamos aqui com a exposição é uma sala que pertencia ao departamento administrativo da antiga FEPASA, onde eu trabalhei quando eu tinha cerca de 16, 17 anos. Então eu entrei nesse espaço e me lembrei desse espaço, como ele funcionava como um departamento de administração da ferrovia e como um lugar que eu atuei profissionalmente mesmo como aprendiz administrativo. E nesse momento, até conversando com a Marília Vasconcelos, que é uma das artistas do projeto, ela me sugeriu uma fala assim, falando, olha, você está cheio de você tem fantasmas nesse espaço, né? Você tem lembranças aqui que você pode aproveitar para o trabalho. E foi daí que nasceu essa ideia de eu trazer essa proposta de, alguma forma, reconstituir essas lembranças que eu tenho desse espaço como um espaço administrativo e ferroviário, né, através do som, da sonoridade, da matéria sonora. E, por coincidência, nós achamos aqui no museu esse móvel que está aqui atrás, que é um escaninho. O escaninho ele ficava aqui na estação, ele servia para receber e para expedir os malotes que chegavam de outras estações, tanto de Panorama para sentido São Paulo como o contrário, e ele recebia e expedia malotes por toda a rede ferroviária local. Então eu concebi meio que esse móvel para trazer para a instalação como um lugar de troca de memórias, quer dizer, é um lugar onde eu vou propor sonoridades, né, para o público, e que eu espero que o público deposite aqui as suas lembranças, as suas memórias, os seus resgates em relação às sonoridades que eu estou propondo aqui nesse nosso espaço de trânsito de memórias aqui. Pensando no que a exposição contribui de forma singular, né, o que é diferencial nessa mostra. A começar pela linguagem, pela opção da materialidade que cada artista escolhe, ou escolheu para dar vida aos seus trabalhos. Nós temos um conjunto de linguagens muito diferentes, muito distintas, de gravura, assemblagem, a objeto, arte sonora, ou seja, trabalhar com várias, arte mural.
Então, isso dá um dinamismo para exatamente aquela construção de sentido que eu dizia no campo da curadoria. E essa diferença, esse diferencial, acaba mostrando diferentes faces desses territórios, dessa memória da cidade, exatamente essa a proposta, eu acho que entendo que é a proposta da exposição.